Pai do Senhor a todos, irmãos, chegamos com o nosso estudo, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Bom, a gente ficou uns dias aí sem gravar e sem postar vídeo, mas nós estamos retornando nesse dia de hoje e vamos dar continuidade ao estudo da palavra. Pegue papel, pegue caneta e vamos estudar a palavra juntamente comigo, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, diz assim. Vou ler aqui na minha versão da Bíblia, King James. É um pouco diferente essa versão, mas ela é muito boa para estudo. Diz assim, verso 1. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Verso 3. Ponderou-lhes Jesus: E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então aqui, mais uma vez, os fariseus, mais uma vez, eles vêm questionando Jesus. Porque, como eu falei outras vezes, a intenção deles era encontrar erro, era encontrar pecado em Jesus. E como eles não encontraram, eles tentavam questionar Jesus de algum modo. E o modo que eles encontraram aqui foi falando a respeito da conduta dos discípulos, dizendo: por que eles não lavam as mãos antes de comer? Por que eles não respeitam a tradição dos anciãos? Aí Jesus, ele começa a replicar eles, começa a questionar eles, dizendo: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Aqui Jesus ele coloca uma ordem de importância. Porque eles tinham essa tradição, eles tinham esse tipo de doutrina, mas era uma doutrina vazia. Era uma doutrina vazia. Era uma doutrina que não tinha, sabe, fundamento nenhum. E por causa da doutrina deles, né, da tradição deles, eles transgrediam o mandamento de Deus. E aqui Jesus, a partir do verso 4, ele vai exemplificar, ele vai mostrar qual era o mandamento que eles estavam transgredindo. Verso 4 diz assim: Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Verso 5. Contudo vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor, a ajuda que de mim devias receber, verso 6, esse jamais será obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com os seus bens, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós. Então aqui a gente vê que Jesus ele combate os ensinamentos, a tradição dos judeus, dos fariseus, porque eles cumpriam as tradições em detrimento à palavra de Deus. Muitas vezes eles invalidavam a palavra de Deus em prol de obedecer às suas tradições, em prol de obedecer às suas doutrinas. E aqui Jesus dá um exemplo. O que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Só que eles, olha o ensinamento distorcido que eles ensinavam o povo. O ensinamento, a doutrina que eles passavam para o povo. Não. Se a ajuda que você dá a seu pai e sua mãe, a ajuda financeira que você dá para o seu pai e sua mãe, você colocar como oferta a Deus, então você não precisa ajudar o seu pai e sua mãe. Olha que doutrina distorcida, olha que ensinamento distorcido os fariseus, eles passavam para o povo. E Jesus ele fala: hipócritas, verso 7 que nós lemos, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando. O que é que Isaías falou a respeito desse povo? Vamos ver? Verso 8.
Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, verso 9, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então aqui a gente vê porque Jesus está dizendo: o povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. O coração, como a gente vai ver daqui alguns versículos para frente, significa a mente. E ele diz, eles em vão me adoram e ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Por quê? Irmãos, Deus, ele institui leis do seu reino que são leis que são totalmente, que são bem fundamentadas. Que são bem fundamentadas, que têm um total sentido. E a desobediência dessas leis, o Senhor ele mostra que causa a destruição, a morte do homem. E posteriormente o homem é conduzido ao inferno. Então tem todo um sentido a lei. Só que a dos fariseus não. Era um ensinamento vazio, um ensinamento distorcido que ia contra os princípios de Deus. Ia contra a palavra de Deus. E Jesus, nesse momento, a partir do verso 10, olha o que Jesus vai fazer. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: e ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Verso 12. Então, aproximando-se deles, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram as tuas palavras? Verso 3. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o que Jesus está falando aqui? Ouça e entenda o que eu vou mostrar para vocês agora. Aí ele vai usar o ensinamento dos fariseus. Não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai dela. O que sai da boca é o que contamina, ou seja, ele está falando, ele está mostrando. O ensinamento deles, as doutrinas deles, as regras, são regras vazias. São regras distorcidas, são ensinamentos distorcidos. São ensinamentos vazios. E a gente vai ver aqui os discípulos dizendo que eles se ofenderam quando ouviram as palavras de Jesus. E Jesus diz: toda planta celestial que meu Pai não plantou, ela será arrancada. Que planta é essa que Jesus fala? É o ensinamento, a doutrina dos fariseus. Toda doutrina que não é fundamentada e edificada na palavra, o Senhor arrancará ela. Ela será arrancada, ela será, né, excluída. E no verso 14 ele vai dizer: deixai-os, eles são guias cegos, guiando cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Isso aqui está bem claro, né? Está bem claro, está bem explícito para a gente entender. Verso 15. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Verso 16. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Verso 17. Não entendeis ainda que o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Verso 18. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas que tornam uma pessoa impura. Verso 19. Porque do coração é que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Verso 20. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está nos ensinando aqui? O Pedro
Pedro chega até Jesus e pede para que o Senhor ele explique novamente. E Jesus fala: você não entendeu? Você não entendeu o meu ensinamento? Você não entendeu a parábola? Isso nos mostra o quê? Que os discípulos, nesse momento aqui, eles tinham uma mente totalmente carnal, uma mente natural. Porque para nós entendermos os ensinamentos de Jesus, a gente precisa ter uma mente espiritual, a gente precisa entrar nessa dimensão espiritual. E quando a gente tem uma mente natural, realmente a gente não consegue entender. Realmente a gente não existe uma compreensão da nossa parte. E Jesus ele fala: não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca desce para o estômago e daqui a pouco, né? E mais tarde é lançado no esgoto. Então, olha o que eles estão ensinando. O que eles estão ensinando é em outras palavras, é uma besteira. Mas o que eu vou explicar para vocês agora, presta atenção, ele diz: mas as coisas que saem da boca, ela vem do coração. E essas coisas podem tornar uma pessoa impura. O que é isso? A influência. Muitas vezes as nossas palavras, elas influenciam as pessoas. Então a gente precisa ser prudente naquilo que a gente vai falar. Tiago, lá no livro de Tiago 1,19, diz que todo homem ele seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Tiago 1,19 diz isso. Então nós, como os discípulos de Cristo, o que a gente precisa fazer? Ter prudência naquilo que a gente vai falar. A gente precisa saber o momento de falar e porque muitas vezes a real atitude que a gente tem que ter é o silêncio. Eu ouvi uma vez algo muito interessante de um pastor e essa é uma verdade muito é algo que eu achei muito um ensinamento que eu achei muito forte. Ele diz que o silêncio é o idioma dos sábios. E é uma verdade. Em muitas situações, sabe, o silêncio é o idioma dos sábios. Porque muitas vezes a gente sente vontade de falar, sabe, de retrucar. E olha que interessante. As nossas palavras vão influenciar as pessoas, sabe? Que tipo de palavras a gente tem lançado na vida dos nossos irmãos? Que tipo de palavra a gente tem proferido no meio da nossa família? Que tipo de palavra a gente tem influenciado as pessoas? Que tipo de palavra tem saído da nossa boca e tem servido de influência para as pessoas? E Jesus diz aqui, ó, porque é do coração, ou seja, da mente. É da mente que procedem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmia. Irmãos, os pensamentos, ele é a linguagem do cérebro. Os nossos pensamentos, ele é a linguagem do cérebro. Assim como a nossa voz é a forma como nós estabelecemos uma comunicação com outra pessoa, os nossos pensamentos é a linguagem que estabelece uma comunicação com a gente. Os pensamentos, se você... Eu oro, irmãos, sabe? Eu oro a Deus que cada um de nós, a gente procure se aprofundar mais a respeito do que a Bíblia fala de pensamentos. Porque os nossos pensamentos, ele fala muitas coisas a respeito da nossa vida. Por exemplo, aquilo que a gente pensa é uma prioridade para a gente. Primeiro, aquilo que a gente pensa é uma prioridade. Segundo, aquilo que a gente pensa é a comunicação do nosso cérebro com a gente. É o nosso cérebro falando algo para a gente. E o que a gente pensa determina a nossa atitude. O que nós pensamos determina a nossa atitude. Irmãos, se você parar para dar atenção nisso que eu vou te falar agora, você vai observar algo muito importante. Os pensamentos, irmãos, ele é algo tão assim,
tão forte, tão impactante na vida do ser humano, que a ansiedade, que é a doença do século, ela atinge aonde? Os pensamentos da pessoa. A pessoa, ela fica, sabe, ela começa a ter uma reação química dentro dela por causa dos pensamentos, por causa de coisas que não aconteceram, mas aconteceram aonde? No pensamento dela. Por quê? Porque o pensamento, ele é uma realidade. Ele é uma realidade interna. O pensamento é uma realidade interna. E muitas vezes, quando a gente começa a dar vazão para esses pensamentos, ele se externa. Tiago vai falar isso, dizendo que nós somos envolvidos pela nossa própria cobiça. E a cobiça, sabe, ela dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. O que é isso? Qual é essa sequência que ele está mostrando? Pensamento. Somos envolvidos pela nossa própria cobiça, ela vem por onde? Pelos olhos. Envolvidos pela própria cobiça, que é a cobiça dos olhos, como diz 1 João 2,15, 15 e 16. Cobiça dos olhos, aí somos envolvidos pela nossa própria cobiça. E a cobiça dá luz ao pecado. Que luz é essa? A luz dos pensamentos. A luz dos pensamentos. E o pecado consumado gera morte. Quer dizer, olhos, pensamento e atitude ou comportamento. Olhos, pensamento e comportamento. Então nós precisamos observar muito bem que tipo de pensamento a gente está tendo. Porque nós sofremos ataque espiritual na nossa mente e a gente não percebe. Irmãos, por que é que você acha que Paulo diz: tomai o capacete da salvação? O capacete da salvação é a convicção que nós somos salvos em Cristo. E o capacete da salvação é aquilo que protege a nossa mente no mundo espiritual. Então, todos os dias nós precisamos tomar posse das armaduras de Deus. Não é, Senhor, o Senhor me entrega as suas armaduras. Não, Senhor, eu tomo posse das armaduras. Eu tomo posse das armaduras. Por quê? Porque muitas vezes os nossos pensamentos, ele invade e ele domina de uma tal forma a nossa vida que a gente vive cansado, vive ansioso, vive triste, vive frustrado. Então, o que o Espírito de Deus nos fala nessa manhã? Tome posse da armadura de Deus. Tome posse da armadura de Deus. Segundo, fale para Deus aquilo que está perturbando a sua mente. Terceiro, Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se existe alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Ou seja, a comunicação do nosso cérebro com a gente tem que ser uma comunicação baseada naquilo que é verdade, naquilo que é bom, naquilo que é amável. Se a gente só vive pensando em vingança, se a gente só vive pensando, sabe, em mágoa, se a gente só vive ruminando frustração, irmãos, isso pode ocasionar uma doença emocional e espiritual. Vamos lá, continuar? Verso 21. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Verso 24, ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma mulher cananeia, ela vai atrás de Jesus em busca de uma libertação para sua filha que estava endemoniada. E ela foi gritando atrás de Jesus. E os discípulos ficaram incomodados, porque eles viram que Jesus, ele nem deu, como a gente diz, né? Nem deu ideia para ela, não deu a mínima atenção para ela.
E Jesus, no verso 24, a gente vai entender por que é que ele não deu a mínima atenção para ela. Ele diz: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher, ela era o que mesmo? Aqui a Bíblia diz? Cananeia. O que a gente entende aqui? O Deus de Israel, o povo cananeu não tinha o Deus de Israel como seu Deus. Eles não tinham o povo de Israel como seu Deus. E o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Eu não sou a prioridade deles e eles também não são a minha prioridade. A minha prioridade é o meu povo. A minha prioridade é o meu povo. Só que depois a gente vai ver lá em João 11, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? Mas a princípio, para a gente entender aqui, qual é o ensinamento que a gente extrai aqui? Irmãos, que assim como a gente quer que Jesus priorize os nossos pedidos, nós também precisamos priorizar a Deus. Priorizar a Deus, a sua palavra, a sua opinião, os seus ensinamentos. Porque é isso que Jesus está dizendo. Em outras palavras, esse povo, eles não são a minha prioridade. Aliás, eu não sou prioridade deles e eles também não são a minha. Verso 25. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Verso 27. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. E o que a gente aprende aqui? Quando Jesus ele fala a respeito dos cães, a gente precisa entender, né? E aqui na minha Bíblia ela fala de forma bem explícita, né? Não é justo, não é próprio tirar o alimento da mesa dos filhos e dar aos cães de estimação, porque principalmente agora nesse momento que a gente está, né? Assim, onde o povo gosta muito do tal do pet, né? Um animalzinho, né? Shih Tzu, Yorkshire, essas coisas assim. Então, muitas vezes as pessoas elas criam assim uma amizade, um apego tão grande a esses cachorrinhos, né? Que é como se eles fizessem parte da família. É como se eles fizessem parte, mas eles não entram nesse nível, sabe, de membro de uma família. Eles não entram, irmão. Por mais que a gente fale, não, pastor, entra, eu gosto tanto, eu amo tanto, sabe, o meu petzinho, o meu cachorrinho, mas ele não entra. E ele não entra pelo simples motivo que eu vou te explicar. Por exemplo, se alguém da sua família morre, no velório vai se juntar muitos parentes. Por quê? Porque ele é um membro da família. E se o petzinho morrer, mesmo que você faça o velório, quem é que vai da sua família? Acredito que ninguém. Só as pessoas que moram na sua casa. Por quê? Porque ele não entra nesse nível de membro da família, nesse nível de importância. Então Jesus está dizendo aqui que o povo, esse povo, os cananeus, sabe? Eles faziam parte da família, mas eles não entravam nesse nível de membro, esse nível de intimidade, sabe? Nesse lugar de intimidade e de ser membro da família de Jesus aqui, nesse ponto que nós estamos dizendo. Porém, a mulher, ainda que possa ter se sentido ofendida, ela estava tão determinada em alcançar o milagre da parte do Senhor, que ela falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem, Senhor, do resto das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, ele ficou, sabe, provavelmente, aqui eu estou conjecturando, ele ficou tão, ele se moveu de tanto, moveu-se de íntima compaixão daquela mulher, que ele falou: grande é a tua fé, seja feito como tu pedes, seja feito como tu queres. Então a gente entende o quê? Que a gente precisa entrar em sintonia, sabe, com o mundo espiritual. Porque Jesus, ele ofendeu aquela mulher. Ela poderia ter se sentido ofendida, mas ela não se ofendeu. Muito pelo contrário.
ela procurou entrar em sintonia com aquilo que Jesus estava falando. Ela procurou estabelecer uma comunicação, sabe, transparente e clara com aquilo que Jesus estava dizendo. E é isso que o Senhor nos ensina essa manhã. Vamos lá? Chegamos na parte final do capítulo 15. Aqui a gente vai mais uma vez ver a respeito de outra multiplicação de pães. Verso 29. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia, e subindo o monte, assentou-se ali. Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Verso 31. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. 32. Chamou Jesus e seus discípulos para dizer: tenham compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7 e mais uns pequenos peixes. 35. Ele mandou então que o povo assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes, deu graças, e em seguida os partiu, os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. 38. E assim que os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. 39. A seguir, Jesus despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Então, o que a gente vê aqui? Jesus realizando milagres. Ele foi para a orla do mar da Galileia, subiu no monte, assentou-se ali e o povo começou a chegar, todos aqueles que necessitavam de milagres, né? Aleijados, cegos, mudos e outros doentes. E Jesus curou todos eles, realizou um milagre extraordinário que o povo ficou maravilhado. No entanto, Jesus ele começou a olhar por outra perspectiva e chamou os discípulos e falou: eu tenho compaixão dessas pessoas porque elas já estão há 3 dias comigo e elas não comeram nada. E eu não quero despedir elas porque elas podem desfalecer, desmaiar no meio do caminho. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que a gente tem um Deus que ele tem o desejo de realizar coisas extraordinárias na nossa vida. Que ele tem o desejo de realizar coisas extraordinárias na nossa vida. No entanto, ele olha também para as nossas necessidades básicas. Ele olha para as nossas necessidades. E mais importante e tão importante quanto olhar, ele quer suprir as nossas necessidades. No entanto, muitas vezes, lá em Isaías 5,13 vai dizer: o meu povo foi levado ao cativeiro por falta de entendimento, e os seus nobres morreram de sede, e o seu povo morreu de fome. Então, muitas vezes, por causa do nosso entendimento, a falta de entendimento ela se torna um empecilho, muitas vezes, para que o Senhor ele supra as nossas necessidades. Como, pastor? Me explica isso melhor. A nossa falta de fé. Porque fé significa atitude. Então, se eu tenho fé, eu vou agir. Se você tem fé, você vai agir. Se nós temos fé, nós buscamos, nós estudamos, nós buscamos conhecimento e a gente vai propagar esse conhecimento para aqueles que precisam. Para que o Senhor ele possa continuar realizando coisas extraordinárias na minha vida e na sua. Amém? Vamos orar nessa manhã. Nós encerramos o capítulo 15. Passamos do meio do livro de Mateus. Encerramos o capítulo 15 e amanhã nós continuaremos com o capítulo 16. Curta, se inscreva, compartilhe. Amém? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nessa manhã. Senhor, que a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito nos dê discernimento, meu Deus, para que a gente não possa, Senhor, nos submetermos, Senhor, a ensinos, meu Deus, vazios, a ensinos, meu Deus, que vão contra a tua palavra. Pai, nós oramos também, Senhor,
para que o Senhor venha a ser prioridade nas nossas vidas, Pai. Pai, nós oramos, meu Deus, em busca do milagre, em busca, meu Deus, de suprir as nossas necessidades física, emocional e espiritual, Senhor. Que o Senhor possa estender as tuas mãos para cada um nesse dia de hoje, para a minha vida, Senhor, e para cada um que me ouve. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos e amanhã nós estudaremos capítulo 16 de Mateus. Fiquem todos com Deus.